acadêmica. Estamos aqui em mais um episódio do projeto RDH Talks, coordenado pelo professor Leonan Lisieiro. Estamos com a presença de Gerderson Manuel, extensionista bolsista, e o ilustríssimo Davi Sobreira. Davi, ele possui LLM em Harvard, ele é mestre em bacharel em Direito pela Universidade Christus, possui pós-graduação em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e é apresentador do 11 Supremos Podcast. Também é editor do site Ulisses Blog. Davi, pode ficar à vontade, a palavra é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores, pessoal. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho muito bacana sempre participar de podcasts, de iniciativas de podcast de colegas do direito. Fico muito feliz e honrado com o convite. Certo. Nessa primeira perspectiva, nós queríamos trazer a temática para debate e nós queríamos que o senhor começasse iniciando falando sobre a introdução à teoria do emendamento constitucional. Pessoal, eu tenho estudado esse tema depois que eu conheci o professor Richard Albert, lá do professor do Texas, né? E eu estou, se der tudo certo, esse livro, eu acho que esse semestre a gente não consegue mais, mas eu acho que esse ano ainda a gente vai conseguir publicar a tradução do livro dele, que está em inglês, para o português. E eu acho que vai ser um grande divisor de águas para o estudo do processo de mudança constitucional no Brasil. E eu tenho dado essa aula chamando isso de uma introdução, porque o livro, ele é, assim, não vou dizer que é monstruoso, mas o livro ele tem 300 páginas e ele fala do processo de amendamento às constituições com uma amplitude e uma densidade que eu não vi em lugar algum. E eu gosto de pincelar alguns pontos que eu acho assim, de grande destaque no livro para a gente mostrar que aquela ideia que a gente tem de poder constituinte, quando a gente abre um manual de direito constitucional, um curso de direito constitucional, aquela rubrica que a gente tem de poder constituinte, ela às vezes só arranha a superfície do que é o processo de mudança constitucional, como ele é conhecido pelo resto do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente usa a rubrica de poder constituinte. Em outros países, como os Estados Unidos, a gente usa mais a mudança constitucional. O poder constituinte é uma teoria que se insere na mudança. Aqui é diferente, né? Aqui a gente cria o poder constituinte, a gente pega a teoria do poder constituinte lá do Thiers, francês, e a gente insere as mudanças constitucionais se adequando à teoria do poder constituinte. Lá é meio que o inverso. E eu acho que para a gente primeiro falar de mudança constitucional, o primeiro passo é definir o objeto que está sendo mudado, que é uma Constituição. E aí eu sempre lanço a pergunta para os meus alunos: pessoal, o que é uma Constituição? E aí, às vezes, o aluno... É uma pergunta, às vezes, que parece tão óbvia que o aluno, às vezes, luta para dar uma definição objetiva. E aí eu disse: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar com uma definição mais básica. Vamos olhar para o radical da palavra, constituir. O que é uma Constituição? Vamos primeiro fazer o que ela faz. Ela constitui uma sociedade, né? Ela estrutura uma sociedade. Ela vai dizer o que é importante, ela vai dizer quem é o povo, quem é aquela sociedade, ela vai dizer o território, enfim. Quando a gente sabe o que uma Constituição faz, a gente pergunta: o que é, então, uma Constituição? E aí eu gosto muito da definição que o Albert dá, eu acho que é no capítulo 4 ou 5 do livro dele, que ele disse: olha, uma Constituição ela é um substantivo. Sim, a Constituição é um substantivo, um papel, né? Se a Constituição for positivada, ela é um papel, você sabe o que ela é ali. Mas a Constituição também ela é um verbo. E o verbo ele precisa ser vivido por todas as pessoas que estão na sociedade. Por que ele precisa ser vivido por todas as pessoas? Porque se uma Constituição ela não é vivida por todas as pessoas, o primeiro problema que a gente enfrenta é o que alguns americanos chamavam de governo da mão morta. Então, se eu estou vivendo uma Constituição que eu não tenho a liberdade de alterar, a consequência prática disso e a consequência teórica disso é que eu estou sendo governado por pessoas que já morreram.
E o que resulta disso é um sentimento que transmite à população de que ela não está vivendo sobre as leis, sobre o documento que ela teve algum tipo de ingerência. Então, aquele documento ela vai perdendo legitimidade. O resultado que acontece é isso. Então, imagina que a gente tem uma Constituição que foi aprovada na década de... Vamos pegar a nossa, na década de 80, final da década de 80. Mas digamos que na nossa Constituição não existisse nenhuma previsão de mudança constitucional, não existissem regras de mudança constitucional. O resultado disso era que as pessoas, a sociedade vai se evoluindo, vai se desenvolvendo, vai mudando os seus valores, e iriam existir certos valores dentro da Constituição que eles não mais transmitiriam, não mais reproduziriam os valores que estão na sociedade. E aí acontecer parte daquele problema que o Lassalle fala, né, da Constituição, ela se torna uma mera folha de papel. O resultado disso daí na prática, ele poderia se manifestar com pessoas simplesmente ignorando o que a Constituição diz e agindo em desacordo com a Constituição. Poderia resultar numa revolução das pessoas pegando em armas e depondo o governo, se o governo não deixasse que a Constituição fosse substituída. E aí é por esse motivo, esse eu acho que talvez seja o motivo essencial, é por esse motivo que a gente insere em constituições regras de emendamento, formas pelas quais uma Constituição pode ser alterada. E eu acho que eu começaria a resposta nesse sentido, pessoal. Poderia explicar um pouquinho mais para a gente, de uma maneira detalhada, essas regras de emendamento constitucionais, para que venha ficar claro? Então, o que acontece é que as regras de emendamento, elas desempenham, na teoria do Richard, diferentes funções, certo? Cada regra de emendamento, ela desempenha funções que às vezes não são só uma, às vezes ela desempenha várias funções ao mesmo tempo. O Richard divide essas funções em 3. Ele disse, olha, as regras de emendamento, elas têm uma função formal, uma função funcional, mais que pareça uma cacofonia aqui, linguística, e elas desempenham também uma função simbólica. No âmbito formal, o que as regras de emendamento fazem tem 4 subdivisões. A primeira delas é você fazer correções, certo? Imagina uma situação. Imagina que você está numa constituinte e que você, por acidente, a comissão de estilo, de redação de uma constituição, acabou inserindo uma palavra errada ou grafou uma palavra errada. Se o erro é um typo, né, que os americanos chamam, que é, por exemplo, você só botou uma letra diferente, era um M, a pessoa botou um N, tá tudo certo, você consegue ignorar aquilo ali sem precisar fazer uma devida correção. Mas imagina que você deveria ter escrito um não, uma palavra não dentro de um texto, e aquela palavra ali não aparece. A pessoa simplesmente engoliu a palavra. Aquilo vai mudar completamente o sentido do que a norma estava propondo. E aí, como é que a gente resolve? A gente tem 3 formas de resolver esse problema. A primeira é o emendamento constitucional. A gente vai lá, convence o parlamento de que aquele erro é suficientemente perigoso para continuar daquele jeito, e a gente faz uma alteração. Mas e aí, se o parlamento não se convence de fazer o emendamento? Como é que a gente lida com isso? Porque às vezes as regras de emendamento elas são desenhadas de forma que dificultam bastante que processos de emendamento ocorram. Teve um século passado, nos Estados Unidos, que eu acho que foram quase 10 emendas aprovadas num ano, acho que 6 ou 7, alguma coisa do tipo. Hoje, ou pelo menos nos últimos 40 anos, você não vê mais história sobre emendamento nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles exigem 2/3 do Senado e da Câmara e 75% das assembleias legislativas para ratificar. Ou seja, um processo extremamente dificultoso. E
isso também tem que ser levado em consideração, porque existem certos dispositivos em constituições que às vezes eles não deveriam estar lá porque eles não foram aprovados. E aí eu dou aqui 2 exemplos. O primeiro deles é nos americanos. Eu acho que foi o Alexander Hamilton, se eu não me engano, que ele fez uma proposta de uma cláusula, isso que eu aprendi, inclusive, no episódio 10 do ONU Supremos Podcast com o professor Gilberto Bercovitch, da USP. Ele disse que o Alexander Hamilton tinha uma cláusula de comércio que ele queria aprovar e a cláusula não foi aprovada na votação. E como ele estava na comissão de estilo, quando chegou no final, na hora de fazer a redação do texto da Constituição, ele fez a redação todinha e ele incluiu a cláusula de comércio lá, sem ninguém saber. E mandou o pessoal assinar. E estava todo mundo sem saco, ninguém tinha mais paciência de nada, e ninguém fez a revisão. O pessoal só meteu a caneta, assinou lá, tudo certo. A Constituição foi validada com aquela cláusula. E aí? Como é que a gente muda? A gente vai aceitar? O pessoal aceitou, não, mas o pessoal aceitou sem fazer a revisão. Não interessa, você assinou o documento, meu amigo. Ele vai entrar em validade, funciona. E isso aconteceu aqui no Brasil também. O ministro Nelson Jobim, acho que conseguiu contrabandear aí 1 ou 2 cláusulas, se eu não me engano, 2 artigos, dentro da nossa Constituição, que não estavam previstos, que não, na verdade não estavam previstos, né, que não tinham sido aprovados na deliberação constituinte. Então, o nosso primeiro ponto é a correção. O emendamento ele funciona para isso. Se você não consegue fazer com emendamento, a tentativa de alternativa é você deixar que as pessoas desobedeçam a norma e ajam como se ele tivesse sido escrita corretamente, o que cria um problema de normatividade para a Constituição. E a terceira forma é você esperar que as cortes façam as correções, uma Suprema Corte ou uma Corte Constitucional, o que também garante um poder da corte que ela tecnicamente não deveria ter, porque ela está basicamente reescrevendo o texto constitucional, porque a gente diz, não, mas isso era o que a gente pretendia. Mas veja, olha o tamanho do poder que a gente está dando para a corte fazer um negócio desse, porque a gente não está conseguindo se organizar para fazer nós mesmos. Então, a melhor alternativa, sem sombra de dúvidas, é o emendamento constitucional nesse primeiro ponto. Ainda nos mecanismos formais de alteração constitucional, nas funções formais, o Richard cita a diferenciação. Quando você tem uma regra de emendamento constitucional positivada, o que essa regra faz é diferenciar o que é a lei entre aspas, né? O que é uma norma de envergadura constitucional do que não é. O que tem envergadura constitucional e o que não tem. Se você não tem esse tipo de diferenciação de norma de emendamento dentro de uma legislatura, dentro de uma Constituição, você perde a diferenciação entre esses 2 tipos de normas dentro de uma sociedade. E acontece, por exemplo, o que existe na sociedade de Israel. Na sociedade de Israel, eles não têm uma Constituição escrita, mas eles têm, por causa de uma construção jurisprudencial da Suprema Corte de lá, nas mãos do ex-ministro Aaron Barak, a ideia de que existem certas leis básicas, leis básicas que eles chamam, que têm envergadura constitucional. Mas essas leis, elas podem ser alteradas por maioria simples. Então, se você está no parlamento e você tem maioria simples, você pode alterar normas que têm envergadura constitucional, desde que você respeite as limitações implícitas reconhecidas pela Corte de que o Estado de Israel é um Estado democrático, democracia compreendida como um conceito substantivo, englobando Estado de Direito, direitos fundamentais, minorias, e um Estado judeu. Mas veja, você consegue alterar, entre aspas, a Constituição não escrita deles com uma maioria simples. Por quê? Porque não existe uma previsão expressa de regras de emendamento. Então você perde a diferenciação entre essas substâncias. O terceiro item da função formal, na leitura do Richard, é o entrincheiramento. O entrincheiramento aqui entra uma metáfora que é uma das coisas mais lindas que eu já vi dentro do direito constitucional, que não é do direito constitucional, é da literatura, mas trazida para o direito constitucional, que é a história do Ulisses, né, da Odisseia, da Ilíada e da Odisseia, do Homero. O que é um entrincheiramento? Entrincheirar, se a gente levar no sentido da palavra, é você
proteger uma determinada norma contra determinadas alterações. Então, vamos pegar a metáfora do Ulisses para ilustrar, certo? Na Odisseia, o Homero, ele narra a história das aventuras do Ulisses, que ele estava voltando para casa, né? Ele dá um perdido na mulher dele, diz que está voltando da guerra para casa, e essa volta demora 15 anos. E em um determinado trecho que ele vai cruzar, ele é avisado de que o trecho é habitado por algumas criaturas mitológicas. A depender da tradução que você vá, essas criaturas elas podem ser sirenes, que é um ser que parece uma arpia, ele é meio mulher, meio pássaro, e ele fica numa colina cantando, e aí os marinheiros eles se sentem encantados com os sons das sirenes, e aí eles jogam o navio nos pedregulhos e se matam tentando chegar até esses seres mitológicos. E nas versões mais tradicionais que a gente conhece, mais tradicionais não, nas versões mais populares que a gente conhece, os seres são sereias. E aí a sereia canta, o marinheiro pula para beijar a sereia dá um beijo nele, leva ele para baixo do mar e ele morre afogado. Ulisses, sabendo ia passar por esse trecho e queria correr esse risco com seus marujos, seus marinheiros, ele disse, olha, eu não quero que a gente morra, né? Mas, ao mesmo tempo, Ulisses, eu sou um cara muito curioso, eu sou uma pessoa aventureira, e eu queria muito ouvir o canto das sereias / sirenes. E aí, o que o Ulisses faz? Ele passa cera no ouvido de todos os seus marinheiros. Aí você pergunta, Davi, de onde é que ele tirou cera? Não interessa. Aí você vai criar problemas de roteiro lá com o Homero, que ele não deixou claro. Mas o Ulisses mesmo, ele não coloca cera nos próprios ouvidos. O que ele faz? Ele faz um combinado com os seus marinheiros e ele se amarra ao mastro do navio. E ele diz, não importa o que eu faça, não importa o que eu fale, não importa o quanto eu esperneie, vocês não vão me soltar até que a gente cruze esse trecho. O que o Ulisses está fazendo nesse momento é o que acontece em processos constitucionais. O processo constitucional, pessoal, ele é realizado em um momento de sobriedade. Por mais que aconteçam eventos, debates fortes, pessoas brigando, se digladiando, o momento em que uma convenção constitucional, uma assembleia constituinte está acontecendo, ele é um momento de sobriedade. Até porque ele tende a acontecer num espaço de tempo um pouco maior, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E isso permite que os ânimos das pessoas, por mais que eles entrem em embates, em debates, eles se arrefeçam. E é nesse momento de sobriedade que você, enquanto constituinte, enquanto legislador, você consegue antecipar os riscos do futuro. E aí você olha para a sua Constituição e você tenta identificar o que na sua Constituição é mais relevante, é mais estrutural, e precisa ser melhor protegido, mais bem protegido. E isso acontece na nossa Constituição quando a gente cria nossas regras de emendamento e, por exemplo, cria regras inemendáveis, cláusulas de eternidade, ou, mais popularmente, como a gente conhece no Brasil, cláusulas pétreas. Esse é um tipo de entrincheiramento que a gente faz, que em um momento de sobriedade, antecipando riscos que podem causar uma ruptura com a estrutura básica da Constituição, o que é mais essencial numa Constituição, a gente diz, olha, isso daqui tem que ter uma proteção superior. E a gente diz, isso daqui está entrincheirado de alguma forma. Esse entrincheiramento ele pode ser com regras mais difíceis, ele pode ser com regras inemendáveis. O problema das regras inemendáveis é que a gente volta para o problema do governo da mão morta. E aí você diz, mas Davi,
Se a gente tem uma regra inemendável só em parte da Constituição, só em alguns trechos, tecnicamente os nossos trechos, como eles são bem abstratos, eles têm um nível de abstração muito alto, direitos e garantias individuais, separação de poderes e federalismo, só o voto que é bem específico, mas todos os outros eles são ideias que compreendem boa parte do texto constitucional, se a gente for levar a interpretação a sério. Mas ainda que não fosse, ainda que fossem cláusulas específicas, você está dizendo que determinados trechos da Constituição, eles não podem ser tocados pelas pessoas que estão vivendo a Constituição hoje. Então, o que isso resulta é em um problema parcial do governo da mão morta. Pessoas hoje, que vivem hoje a Constituição, como disse um amigo meu, Adeildo Oliveira, que é uma disputa semântica. Todos nós aqui, que estamos aqui, quem não está também, mas quem está ouvindo a gente, a Constituição, pessoal, ela é uma disputa semântica. Todos nós, enquanto cidadãos, nós temos possibilidade de disputar semanticamente os sentidos do que está sendo dito pela Constituição. Isso quer dizer que vale tudo dentro da Constituição? Não, não quer dizer que vale tudo. O que a gente está dizendo é que dentro dos limites do que foi permitido pelo texto, existem disputas semânticas, disputas de sentido que são autorizadas e que são estimuladas, porque é assim que funciona a democracia, é assim que funciona a Constituição. Então, por exemplo, nós três podemos ter visões diferentes sobre o aborto. E existem cláusulas constitucionais dentro da Constituição de 88 que permitem visões diferentes sobre esse assunto. Você não pode dizer que a Constituição encerrou esse debate fazendo uma escolha X, Y ou Z. Você não pode dizer que a Constituição ela é 100% clara no sentido de dizer que o direito da mulher, da liberdade da mulher prevalece. E da mesma forma, você não pode dizer que o direito à vida é absoluto e que a escolha da mulher não tem lugar nenhum. Por quê? Porque a Constituição, pessoal, a Constituição ela é, além de uma disputa semântica, ela é um compromisso. Quando você tem uma constituinte, por exemplo, a nossa, que foi uma das constituintes mais abertas do mundo em termos de participação, a Constituição ela funciona como um compromisso entre diversos grupos diferentes que eles se alinham para decidir o que é essencial para a gente estruturar uma sociedade. E se em grupos pequenos e homogêneos existem conflitos, imagina numa constituinte que nem a nossa. Vamos fazer um contraste. Constituinte americana, 1787. Constituinte americana começou com um processo de revisão da primeira Constituição deles, que são os artigos da Confederação, que era a Confederação das 13 colônias que se juntaram para lutar contra a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra. Eles vencem a guerra e depois os artigos da Confederação não estavam dando conta de sustentar o pacto que foi feito entre eles, porque estava dando muito problema. Emissão de dinheiro, a emissão de moeda por mais de um estado, isso tudo estava gerando um monte de problema. Então, seleciona alguns notáveis e manda a galera ali para Filadélfia para reformar os artigos da Confederação. O grande problema é que os artigos da Confederação eles tinham uma cláusula que diz o seguinte: para você emendar os artigos da Confederação, você precisa de unanimidade na aprovação de todos os estados. E aí, meu amigo, se você precisa de unanimidade, o pau da barraca não vai se sustentar. É o que acontece, por exemplo, tem acontecido, né, e talvez mude agora na Europa. A União Europeia se juntava para tentar ajudar a Ucrânia com a guerra da Rússia, com alguns suprimentos, dinheiro, e a Hungria, sozinha, conseguia impedir isso de acontecer. Por quê? Porque existe uma cláusula de unanimidade. E aí eles passaram algum tempo e eles viram que eles não iam conseguir reformar os artigos da Confederação. E vejam, nós estamos falando de uma constituinte que tinha aproximadamente 55 pessoas, todos eles homens, brancos, donos de terra e, em grande maioria, donos de escravos.
Então, eles tinham muito em comum, e ainda assim existiam divisões entre eles que precisou fazer compromissos profundos para que a Constituição final fosse aprovada. E aí você pula para o Brasil, em 1988. A nossa Constituinte, se você for pegar aqui, quem quiser dar uma passada para entender até sobre o Supremo, a partir da Constituinte, Supremocracia, o artigo seminal do professor Oscar Vilhena Vieira, ele disse, olha, pessoal, a nossa Constituinte era basicamente o seguinte, ninguém confiava em ninguém e todo mundo queria colocar seus interesses lá dentro. Como é que a gente fez as coisas darem certo? Todos os grupos de interesse que conseguiam fazer algum nível de pressão conseguiam entrincheirar algum de seus interesses na Constituição. Sindicalista, servidor público, político, agropecuária e por aí vai. O que acontecia é, você tem interesse, vamos botar aqui na Constituição, e vai todo mundo jogando coisa dentro da Constituição, jogando coisa dentro da Constituição. E aí o final, né, que resulta no Supremocracia, é a ideia que, como ninguém confiava em ninguém e todo mundo tinha colocado seus interesses na Constituição, a pergunta seguinte era, e se o legislador não quiser fazer cumprir a Constituição? Como é que a gente faz? E aí cria uma estrutura para que um tribunal constitucional, / Suprema Corte, tenha capacidade institucional suficiente para fazer valer as promessas constitucionais, né, usando a expressão do Garapon. Só que a gente volta para a nossa leitura a partir do processo de emendamento. Então, imagina uma Constituição que tem tantos interesses, pessoal. Se ela tem tantos interesses, algumas pessoas fazem o que eu acho que é uma leitura equivocada de dizer, a nossa Constituição ela é progressista. Eu disse, é? Tem certeza? Não acho que seja necessariamente. Eu acho que existem valores progressistas, eu acho que existem valores conservadores, eu acho que existem valores que decorrem de uma leitura socialista ou social-democrata dentro da nossa Constituição, e eu acho que isso é completamente normal. O professor Roberto Gargarella, da Universidade de Buenos Aires, ele ilustra como as constituições da América Latina eles passam por alguns paradoxos nessas construções. E isso não quer dizer que elas sejam um oxímoro ou que elas sejam contraditórias, mas que elas precisam acabar sendo harmonizadas. Porque quando você tem constituintes aqui na América Latina, quando você teve constituintes aqui na América Latina, a gente passou por um período de vários influxos ideológicos que colocavam artigos que pareciam bastante conflitantes entre eles. E aí eu vou citar um que ele cita na Argentina e depois eu vou citar um exemplo no Brasil. Lá na Argentina eles tentaram, o pessoal que era mais adepto do liberalismo político, não aquele liberalismo econômico libertário. Estou falando do liberalismo político. Eles tentaram incluir uma norma ancorada na leitura do princípio do dano, do John Stuart Mill, e dizer que, olha, se você vai fazer, você não vai criminalizar nada que não faça dano a terceiro. Que era a ideia de que, eventualmente, você poderia até proibir a criminalização de droga nesse sentido, porque não faz dano a terceiro, então você não vai criminalizar. Essa era a iniciativa dos liberais. E aí os conservadores disseram, peraí, coloca uma vírgula. Desde que não viole a moral e os bons costumes. E aí você tem uma norma liberal temperada por valores conservadores. Aí você vai dizer, é contraditório? Ideologicamente, talvez, mas está dentro da Constituição. E aí a gente vai lembrar daquelas normas de interpretação constitucional, né, que a gente tem que harmonizar. Aqui no Brasil, tem 2 incisos dentro do parágrafo, do artigo 1º, ou do artigo 5º, eu não lembro quais são os incisos, mas é um seguido do outro, que um diz que é garantido o direito à propriedade, e o que é dito em seguida logo? A propriedade seguirá a sua função social. A gente está vendo valores que são de matizes ideológicas diferentes, pessoal. Você não tem como dizer que uma Constituição, que é um compromisso político entre pessoas diferentes, de grupos de interesse diferentes, tem uma ideologia só. Você pode dizer que existem algumas ideologias que elas não são comportadas por uma Constituição. Por exemplo, a nossa Constituição ela não comporta uma ideologia nazista.
Mas você dizer que a nossa Constituição ela tem uma ideologia só, isso é de uma cegueira absurda, a pessoa fazer uma leitura dessa. Então, voltando, né? A gente falou de entrincheiramento, eu fiz outras digressões aqui. E o último ponto da leitura que o Richard faz sobre o emendamento enquanto função formal é criar previsibilidade. A partir do momento que você tem regras de emendamento, do ponto de vista formal, você tem uma previsão de um mecanismo de como você pode alterar a Constituição, o que você precisa fazer. Se você não gosta de determinada norma, se você acha que determinada norma não está mais servindo à sociedade, você tem o caminho das pedras de como você pode fazer para mudar aquilo ali. Aqui a gente encerra a leitura a partir da função formal, e aí a gente passa para a segunda, que é a função funcional. A função funcional, pessoal, desculpa essa cacofonia, nessa leitura funcional das normas de emendamento, a gente tem mais 4 subfunções. A primeira subfunção da função funcional é que as regras de emendamento, elas trabalham, elas funcionam, elas atuam, elas desempenham um papel de frear, de servir de contrapeso às cortes constitucionais. Porque o que uma corte faz no seu processo interpretativo? Ela diz o que a Constituição é. Então, em um primeiro momento, se o legislativo discorda de uma leitura que uma corte fez sobre determinada norma constitucional, o legislativo ele pode simplesmente mudar a Constituição. Em tese, isso pode acontecer. E aí entram algumas nuances. A primeira nuance que a gente já pensa de cara aqui no Brasil é, olha, o legislativo ele pode mudar, mas se aquilo enquadrar-se como uma cláusula pétrea, se aquilo se enquadra como uma cláusula pétrea, tecnicamente o Supremo ainda é reservado na capacidade de declarar a emenda constitucional inconstitucional. Por quê? Porque a cláusula pétrea dentro de uma Constituição é um mecanismo que, por mais que ele expressamente não legitime isso, implicitamente ele legitima a possibilidade de uma corte ter como base elementos materiais de uma Constituição para invalidar outras alterações. Constituições que não têm cláusulas pétreas, pessoal, em geral, se não seguem a tradição da doutrina do emendamento constitucional e inconstitucional, eles não podem invalidar emendas constitucionais. Isso aconteceu, por exemplo, na Hungria. A Hungria, a Constituição deles, antes da atual, é de 1948 a 1949. A Constituição foi pessoalmente aprovada por Joseph Stalin, certo? Porque a Hungria tinha sido invadida pela União Soviética e ficou atrás da cortina de ferro. Quando cai a cortina de ferro e a União Soviética se acaba, os países do leste europeu ali, eles começam a se reformar institucionalmente, e muitos deles fazem novas constituições. A Hungria optou por não fazer uma constituição nova. Eles optaram por reformar a constituição que eles já tinham. E as regras de emendamento, na época, e ainda agora, são, se você tem 2/3 do parlamento, você consegue fazer uma alteração constitucional. Ou seja, 66% dos votos. Na Hungria, quando o Orbán vence, por causa de uma norma de desenho do sistema eleitoral, ele, com 55% dos votos, conseguiu 66% das cadeiras do parlamento. Se ele tinha 66% das cadeiras do parlamento, ele não precisou negociar com ninguém. Ele conseguiu alterar a Constituição inteira. Inclusive, fazer uma Constituição nova, do zero. E aí você diz, Davi, mas pode fazer isso?
não existia cláusula pétrea no país e não existia naquele momento, em 2010, tradição dentro da Corte Constitucional de invalidar emendas constitucionais. A teoria das emendas constitucionais e inconstitucionais, que é muito bem explicada pelo professor israelense Yaniv Rosnai, que talvez seja um dos maiores expositores do tema, ela ainda não estava bem desenvolvida, ela ainda não era, ainda não tinha ganhado o mundo como hoje já ganhou. E tem um contraste com a Hungria. O contraste com a Hungria é, por exemplo, Israel ou, anteriormente, a Suprema Corte da Índia. Por volta de 1974, quando a Indira Gandhi vence as eleições na Índia, ela vence com uma larga maioria no parlamento. E ela começa a promover uma reforma do país para implementar um projeto socialista que ela tinha, salvo engano. E a Suprema Corte começa a bloquear várias das leis que ela vai passando. A Indira Gandhi, com a maioria no parlamento, o que ela resolve fazer? Ela diz o seguinte: vamos passar uma emenda constitucional. Dentro dessa emenda, a gente vai criar um apêndice dentro da Constituição. E qualquer lei que for inserida nesse apêndice está imune à revisão judicial pela Suprema Corte. A Suprema Corte olhou para ela e disse assim: ó, eu vou ver e te digo. A Suprema Corte da Índia diz o seguinte, e aí ela desenvolve o que ficou conhecido como a doutrina da estrutura básica, ou a teoria da estrutura básica. Quando vocês ouvem a palavra doctrine em inglês, em textos em inglês, ela é uma teoria desenvolvida judicialmente. Então, quando a gente traduz doctrine para doutrina, sempre é bom vir com um asterisco para explicar isso. Tecnicamente, não é a doutrina no sentido desenvolvido em livros por acadêmicos. A doctrine é uma teoria de desenvolvimento judicial, em decisões judiciais. E o que a doutrina, asterisco, da estrutura básica criada pela Suprema Corte da Índia fala? Ela diz o seguinte: não interessa o que você, enquanto legislador constituinte, derivado, tenha colocado na Constituição, limitando os poderes da Suprema Corte. Existem certos elementos da Constituição que eles não podem ser alterados, porque fazem parte da própria fundação do documento. E se você fizer uma alteração nessas partes da Constituição, o que você está alterando, na verdade, é a própria essência do documento enquanto poder constituinte originário, função que você não pode ocupar, porque você é poder constituinte derivado. E aí entra mais uma regra que é implícita sobre as mudanças constitucionais. Quando você tem uma mudança constitucional, pessoal, para ela ser compreendida como uma mudança, ela precisa ser compatível com o objeto que está sendo alterado. Se eu pego a Constituição brasileira hoje e insiro um elemento que é alheio, que é absolutamente avesso, contrário aos valores que estão dentro da Constituição, o que eu estou fazendo é usurpando, na nossa tradição, o poder constituinte originário. E é por isso que existem vários elementos dentro da Constituição que vão permitir que um tribunal constitucional como o nosso possa invalidar esse tipo de coisa. Certo? Então, de novo, a gente está no âmbito funcional. A gente falou agora da legislação, das emendas constitucionais como freios às cortes. Mas mesmo quando tem freios às cortes, a gente já está num momento em que as cortes estão num nível de ascensão enorme, em que mesmo que as emendas sirvam de freios, esse freio ainda ele vem com um asteriscozinho, né? Existem várias nuances, vários elementos que servem de freio ao próprio freio. Certo? A segunda função social, a segunda função funcional
é de promoção da democracia, na leitura do Richard. Quando você tem uma regra de emendamento, automaticamente você permite que as pessoas deliberem sobre como uma Constituição vai ser mudada, por que uma Constituição vai ser mudada. Isso cria um ambiente de esfera pública para que as pessoas deliberem sobre o que deve ser mudado ou não. Vamos pegar o exemplo brasileiro. Acho que é a PEC 95, que era o teto de gastos. Teve debates brutais sobre o teto de gastos. Teve gente dizendo que era absurdo e inconstitucional, gente dizendo que era necessário, um acusando o outro de todo tipo de coisa. E isso faz parte da democracia, pessoal. A democracia nem sempre ela é bonitinha, a democracia dá trabalho. Mas existiu ali um espaço de deliberação, as pessoas conversaram, as pessoas deliberaram, existiam entrevistas, programas, todo tipo de coisa. Esse é uma das funções que as regras de emendamento permitem. Promoção de democracia. Algumas delas fazem isso de maneira deliberada. Elas podem criar espaços de deliberação. Por exemplo, você tem uma emenda e aí você cria um interstício de 6 meses entre as aprovações dela. Ela primeiro é aprovada na Câmara, mas ela só pode ser aprovada no Senado daqui a 6 meses, porque você quer que a sociedade delibere sobre ela durante tempo suficiente. Isso é uma forma de você promover a democracia, promover o debate público sobre o que deve ser, o que está sendo proposto de ser mudado. No próximo ponto, a gente fala das regras de emendamento como um mecanismo de pacificação de mudança. E aqui ele se conecta com o anterior lá da forma, né, de previsibilidade. O que significa pacificar a mudança? Quando você tem regras de emendamento, como eu falei na primeira parte da minha exposição, pessoal, as regras de emendamento, elas domesticam o direito à revolução. Porque se você não tem regra de emendamento, vamos tentar ilustrar como seria a sociedade. Você não tem regra de emendamento dentro de uma Constituição. De jeito nenhum. Passou 20, 30 anos, passados 20, 30 anos, a sociedade está completamente diferente, tem um monte de coisa na Constituição que ninguém aceita mais, que ninguém quer mais ali, ninguém respeita mais, só que ninguém pode mudar. Se a gente quiser mudar a Constituição para colocar alguma coisa nova para ser protegida, como é que a gente faz? O que resta de opção? Revolução. E a revolução, por vezes, pode acabar sendo violenta. Então, quando você tem regras de emendamento formais, positivas, você domestica parcialmente esse direito à revolução, porque o direito à revolução, eu acho que é onde o direito positivo mais reconhece a existência do direito natural. Porque se a pessoa... Você pode dizer que o direito à revolução não existe no papel, mas se a galera se juntar e quiser derrubar o governo, amigo, acabou. Mas enquanto você tem as regras de emendamento, elas limitam, elas abrem espaço para que as pessoas possam fazer alterações sem precisar descambar para a revolução. Certo? E no último ponto das medidas funcionais é a capacidade de gerenciar diferenças. Quando uma regra de emendamento é inserida numa Constituição, e aqui de novo a gente se conecta com a pacificação social e com a previsibilidade lá do ponto anterior, que é as alterações do desempenho das funções formais. Gerenciar a diferença é a capacidade das regras de emendamento permitirem que uma sociedade extremamente complexa, extremamente diversa, tenha mecanismos razoáveis suficientes para acomodar diferentes visões de mundo. As regras de emendamento, pessoal, elas vão pegar, por vezes, divergências políticas profundas e você institui mecanismos de descentralização que podem facilitar que essas divergências sejam tratadas.
Eu acho que o caso que o Richard cita, se a minha memória não me falha, é o caso da Bósnia-Herzegovina. Tinha dois países ali, tinha a Sérvia também, tinham países que estavam se dividindo depois de guerras civis. E aí o que a estrutura do país fez para que os diferentes povos que falavam diferentes idiomas, que viviam dentro de um mesmo território, para que eles tivessem algum nível de coesão? Eles disseram, olha, as regras de emendamento constitucional, para você mudar a Constituição, você vai ter que ter deliberação do grupo A, do grupo B e do grupo C. Não basta ser a maioria. Porque, eventualmente, se o grupo A cresce o suficiente para ficar maior do que o B e o C, ele sozinho não é capaz de fazer uma alteração que suprima os outros dois. Então, você descentraliza as regras aqui, permitindo que, mesmo nas diferenças, essas pessoas elas precisem criar acordos entre si para que elas possam alterar a Constituição. Tá tudo bem até aqui? Tá todo mundo compreendendo? Tá tudo ok? Até agora sim, Davi. No É um último, assunto assim, maior. É um assunto complexo até certo ponto, mas a sua exposição está sendo muito boa. que bom. Na última função das regras de emendamento, o Richard elenca a função simbólica das regras de emendamento. Constituições, pessoal, elas expõem valores em diversas formas e em diversos pontos do seu texto. Vamos pegar o artigo 1º da nossa Constituição. Vamos de novo de parte a parte. Certo. Vamos lendo do começo por partes. Lê para mim o começo do primeiro. Vamos lendo de como. Eu vou pedir para tu parar. Lê de novo o caput, vai. Certo. A República Federativa do Brasil. Parou. República Federativa. Nós temos dois valores aqui, certo? República é um valor, federação é outro. Continue. Formada pela união indissolúvel dos estados. Parou. Formada pela união indissolúvel. Isso aqui já se torna um pleonasmo, porque a gente sabe que o federalismo ele já é indissolúvel. A gente já parte dessa premissa. Federalismos eles não permitem dissolução, certo? Não permite secessão. Mas o que ele faz? Ele faz uma leitura de um federalismo diferente do americano. Ele reconhece os municípios como entes autônomos também. Então, a gente tem mais um valor aqui. A gente tem um federalismo com nuances. Pode continuar. Pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de Estado direito. democrático de direito. Estado de direito é uma coisa, Estado democrático de direito é outra, certo? Então, a gente está vendo aqui o tanto de valor que a gente tem só no caput de uma Constituição, certo? As regras de emendamento constitucional, pessoal, elas também desempenham elas também desempenham a função de expressar valores. Quando eu tenho dentro de uma Constituição algo que é mais protegido do que outro ponto, eu posso presumir que aquilo ali é reputado mais importante para a sociedade? Vamos pegar o exemplo das nossas cláusulas pétreas. Existem regras ali dentro das cláusulas pétreas que a gente pode considerar, reputar a partir de um prisma interpretativo, que elas são mais importantes do que o Colégio Pedro I será mantido da esfera federal? É razoável. Não é razoável a gente entender isso? A gente inferir isso? A gente pode até ter uma tradição de que os ministros e o STF como um todo já interpretou dizendo que não existe hierarquia entre normas constitucionais. Ok. Mas do ponto de vista interpretativo de você compreender simbolicamente as normas constitucionais, é invariável que a gente compreenda, que a gente enxergue que determinadas regras que foram tornadas mais difíceis de alterar sejam reputadas mais importantes dentro de uma Constituição.
Então, eu digo com facilidade que, por mais que interpretativamente eu não possa criar uma hierarquia, eu acho que a separação de poderes ela é mais importante do que a cláusula do Colégio Pedro I. E aí a gente faz uma conexão aqui, que é uma digressão que já puxa para um segundo ponto. Eu falei para vocês do problema que as regras eternas, cláusulas eternas, regras inemendáveis, ou como a gente conhece, as cláusulas pétreas, elas causam para uma Constituição, que é o problema do governo da mão morta. Davi, mas e se as cláusulas pétreas forem importantes e a gente quiser realmente deixar assim? Mas se a gente não quiser, se a gente quiser uma alternativa a isso, mas se a gente ainda quiser preservar os valores que a gente está colocando aqui. O grande problema é que a gente só conhece o modelo do tudo ou nada. Ou pode alterar ou não pode. O ponto é que existem modelos de emendamento que podem dificultar as questões. Então, digamos que a gente pegasse aqui as cláusulas pétreas, que a gente dissesse que tudo na nossa Constituição pode ser alterado, certo? A gente está desenhando uma Constituição nova. E a gente está tentando contornar o problema do governo da mão morta. Tudo bem? Vamos aqui juntos, nós três, eu, o Gerderson e Anderson, né? Nós vamos aqui desenhar novas regras de emendamento. Nessas regras de emendamento, eu vou dar uma sugestão e vocês dizem se vocês concordam ou se vocês querem de uma forma diferente. Vamos começar pelo federalismo. Para alterar elementos do federalismo, a gente quer que essas cláusulas elas sejam mais difíceis do que o modelo que a gente tem, certo? Então a gente tem que dar mais proteção. Então, para alterar alguma coisa sobre o nosso Estado federado, eu colocaria 2/3 dos votos, eu não colocaria 3/5, e eu exigiria 75% das assembleias. Certo? Pronto. Esse é um modelo diferente. Davi, para alterar elementos da separação de poderes, eu acho a separação de poderes ainda mais importante que o federalismo. Vamos, e de novo, pessoal, não estou dizendo que o modelo que eu estou desenhando é ideal, eu estou jogando para cima aqui só para mostrar que existem alternativas às cláusulas pétreas que conseguem contornar o problema do governo da mão morta. Inclusive, vai sair um artigo novo do professor Richard Albert, que é contra as cláusulas pétreas. Né? Ele tem um artigo de quase 100 páginas falando contra as cláusulas pétreas. Vamos pegar a separação de poderes. Separação de poderes, para mim, 80% dos votos do parlamento e 60% das assembleias estaduais. Davi, para mudar os elementos dos direitos individuais e das características do voto, 90% do parlamento e 80% das assembleias. Pronto. A gente tem uma Constituição que está extremamente protegida, ela pode não estar tão protegida quanto uma emenda, quanto cláusulas pétreas, mas ela está lá. E veja, pessoal, existem certas cláusulas que elas são protegidas por cláusulas pétreas e ainda assim elas acabam sendo contornadas. Certo? Eu vou lhe dar uma cláusula para vocês. Artigo 52, inciso 10 da Constituição. Abre aí para mim, Anderson, ou Ederson. Vai falar da atribuição do Senado para sustar a validade de leis que forem declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e em controle difuso, se eu não me engano. O inciso 10, não é isso? Isso. Suspender a execução no todo ou em parte. O caput compete ao Senado. Compete privativamente ao Senado. Aí, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de decisões aqui que não estão no âmbito do controle concentrado, que são ADIs, ADPFs, ADOs, ADCs, certo? Nesse caso, o ministro Gilmar Mendes, depois de muita luta, ele conseguiu emplacar
a tese que ficou conhecida como abstrativização do controle difuso, ou abstrativização do controle concreto, que é dizer que não precisa que o Senado declare uma lei inconstitucional segundo o 5210, se ela já foi declarada em controle concreto pelo Congresso. O Senado aqui ele só age como um carimbador. Ou seja, o Supremo expressamente violou uma garantia de competência privativa do Senado, usando elementos interpretativos. Isso é uma violação da separação de poderes, pessoal. Isso é uma violação de cláusula pétrea. E o Supremo fez isso. Então, quando você tem cláusulas pétreas, não necessariamente você tem uma garantia de que aquilo ali não vai ser violado. Você pode ter uma proteção, mas aquilo ali não é garantia de que não vai ser violado. Certo? E aí entra a última parte da minha exposição, que é a teoria que o professor Richard desenvolveu, que ele chama de desmembramento constitucional. O desmembramento constitucional, pessoal, ele bebe da história da Índia, da história de Israel, olhando para constituições a partir daquela regra primordial que a gente falou. Quando você altera uma constituição, a alteração proposta ela tem que ser compatível com o conteúdo da constituição que ela pretende alterar. Porque se ela é incompatível, ela provavelmente está criando uma coisa nova. E aí ele diz, como é que ele começa explicando a teoria dele? Ele disse, olha, na visão do John Rawls, se nos Estados Unidos fosse passada uma emenda removendo toda a Bill of Rights, todas as 10 primeiras emendas, que são as cartas de direitos americanos, tecnicamente, essa emenda seria válida, porque não existe limitação nos Estados Unidos para esse tipo de mudança. Mas ele disse, olha, se uma emenda fizesse isso, a Constituição dos Estados Unidos seria diferente. Não seria mais a mesma Constituição. E aí o Richard disse o seguinte, ele, olha, eu acho que o John Rawls ele tem um bom ponto. Mas eu acho que tem uma inquietação ainda aqui nesse raciocínio. Porque ele disse, olha, é verdade que se a gente tirasse... É a mesma coisa, pessoal, que se a gente tirasse o artigo 5º da nossa Constituição. Imagina se a gente tirasse o artigo 5º da nossa Constituição. A Constituição seria a mesma? Certo? Partindo da premissa que a gente pudesse tirar, certo? Não pode. Lá é tranquilo, pode, em teoria, né? Não que isso vá acontecer, que tem hipótese nenhuma de acontecer. Ele disse, a Constituição, de um ponto de vista substantivo, seria a mesma, mas o texto em vigor continuaria sendo aquele tradicional. Então é difícil você arguir que a Constituição aqui ela é nova de verdade. Então ele disse, olha, existem emendas, existem novas constituições, mas existe algo que está no meio. Existe um meio termo. Existe algo que é mais do que uma emenda e menos do que uma nova Constituição. E aí ele chama isso de desmembramento constitucional. O que caracteriza um desmembramento constitucional? Um desmembramento, ele é uma alteração constitucional que segue o rito de mudança constitucional, certo? Ele obedece todos os elementos da mudança constitucional, todo o rito direitinho, procedimental, mas ele rompe com elementos essenciais da identidade de uma Constituição. O que é um elemento essencial da identidade de uma Constituição? Isso aí vai variar de Constituição para Constituição. O professor Albert, ele pega emprestado uma leitura do professor Juliano Zaide, bem-vindo, que agora é titular da UNB, e o professor Juliano, ele argumenta que a cláusula, a PEC do teto de gastos, por ter rompido com a identidade de uma Constituição cidadã, causou um desmembramento porque tirou a identificação de uma Constituição que era mais voltada aos pobres. Eu discordo dessa visão e faz parte da leitura de desmembramento. A leitura de desmembramento ela não é pacífica, certo? Eu tenho uma cláusula, eu tenho uma mudança constitucional que eu acho que é desmembramento. Eu, inclusive, sustentei isso num artigo no Jota com um amigo meu. O nome do artigo, para quem tiver interesse, é Desmembrando o Presidencialismo. Ele tem, 5 páginas, você lê assim, 20 minutos, rapidinho.
O que é que eu acho que é recente de alteração do Brasil, que é um desmembramento constitucional na minha leitura e para a nossa realidade? Em 2014 para 2015, quando a Dilma vence a sua segunda eleição, e ela vence assim por pouco, e ela está com a popularidade em queda, quase batendo um dígito. Quando você tem, não existe vácuo de poder na República, certo, pessoal? Então, quando um poder está enfraquecido, outro poder meio que abre espaço para colonizar. Quando a Dilma se enfraqueceu, naquele momento ali na virada de 14 para 15, mais ou menos, a gente teve a aprovação da emenda das emendas impositivas, PEC das emendas impositivas, que dizia que 1,2% da receita corrente líquida será destinada às emendas parlamentares para eles mandarem para onde eles quiserem. Essa aqui foi a primeira vez que o parlamento abocanhou um pouco do orçamento público. Isso daqui se expandiu no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não gostava de governar, e principalmente depois daquele 7 de setembro, do segundo ano de governo, se eu não me engano, que ele quase começou a conversa sobre impeachment, então ele entregou na mão do Centrão, o Centrão abocanhou cada vez mais. Isso continuou com o governo Lula, e hoje, o parlamento, hoje mais ou menos, pessoal, se a gente fosse fazer uma conta de padaria, eu dizia o seguinte: 95% de tudo que o Brasil arrecada, tudo, já está vinculado para pagamento de despesa. Seja despesa de pessoal, despesa da dívida e por aí vai, certo? 5% do que é arrecadado, do que sobra, que dá uns 300 bilhões mais ou menos, 5%, sobra para o governo da vez promover o seu projeto. Gosto do Lula? Não gosto do Lula. O Lula não tem a mesma ideologia que eu, mas o Lula foi eleito. Ele tem direito, pelas urnas, de avançar o projeto dele. Certo? E aí uma pessoa poderia fazer um contra-argumento. Ah, Davi, mas o parlamento ele pode agir como freio ao executivo. É verdade. Mas não da forma que está sendo. Porque a forma que está sendo não foi a forma que foi desenhada na Constituinte. Veja, hoje, desses 5% que a gente tem, certo? 25% desses 5%, ou seja, aproximadamente 50 a 60 bi, estão na mão do parlamento. O resultado prático disso, pessoal, é que o parlamento hoje, principalmente quem tem controle dessas emendas, que são os chefes das casas, que são geralmente o pessoal do Centrão, eles não precisam mais depender de ministérios do governo para conseguir verbas para levar para suas bases eleitorais para se reelegerem. Aí vai uma pessoa e dizer, Davi, mas aí você dá mais independência para os parlamentares votarem como eles preferirem. Sim, mas esse não foi o modelo que a gente desenhou. E aí a gente tem que voltar no tempo, lá em 88, para explicar para a pessoa, para ela entender contextualmente. Quando a gente desenha a nossa Constituição, pessoal, a gente desenhou um sistema pluripartidário. Não foi bipartidário. E não foi um pluripartidário pouco. Não foi 5, 6, 7, 8 partidos. Foi 20, 30, 35 partidos. E uma tradição da América Latina é que a gente gosta de presidencialismo. Eu, particularmente, eu sou simpatizante do parlamentarismo, mas eu, Davi, eu sou só um voto. Eu sei que parlamentarismo não se cria democraticamente dentro da América Latina. Então, o que o nosso desenho institucional da Constituinte fez? Criou um presidencialismo forte, com concentração de verbas, para que ele pudesse distribuir ministérios para as bases dos seus partidos, que fazem parte da sua coalizão, o que mistura elementos do parlamentarismo com o presidencialismo, que é a necessidade de fazer coalizões. E aí, nessa coalizão, o presidente distribui seus ministérios, porque é assim que se faz política, por mais que a pessoa possa achar feio, é assim que se faz política, você busca fazer
acordos com pessoas que pensam diferentes para ela votar com você. E aí as pessoas os partidos que recebiam esses ministérios, eles votavam junto com o governo para o governo conseguir aprovar as suas leis, as suas emendas, certo? E o professor Sérgio Abranches chamou esse sistema de presidencialismo de coalizão. O que o parlamento tem feito de 2015 até hoje é destruir o sistema de presidencialismo de coalizão, transferindo grande parte do poder que o presidente tinha de formar uma coalizão e dando mais autonomia para o parlamento. Davi, mas isso não é válido? É válido, mas não da forma que está sendo feita, porque da forma que está sendo feita, ela está sendo feita de maneira furtiva, escondida, sem que a população, boa parte da população, consiga perceber as nuances que estão aqui. E o resultado disso, a ciência política mostra, é que o cidadão médio, ele não consegue responsabilizar o parlamento quando o parlamento é o responsável por um entrave. Por quê? Se o presidente estivesse com o dinheiro na mão, do jeito que ele estava antigamente, muitas das decisões que deveriam ter sido tomadas, ou que poderiam ter sido tomadas, teriam sido. Por mais que elas dessem errado, elas seriam de responsabilidade do presidente. O que acontece hoje é que algumas decisões não são tomadas, ou são tomadas de forma diferente por causa de gosto do parlamento, e a responsabilidade ainda recai sobre o presidente. O que isso é profundamente errado do ponto de vista democrático. Então, para que uma mudança dessa envergadura que está sendo feita, e ainda que fosse feita de maneira correta, para que ela fosse feita, ela precisaria ser, no mínimo, feita por meio de uma emenda constitucional, para você mostrar para a população e dizermos, olha, nós estamos votando uma emenda constitucional que está acabando com o presidencialismo como ele é e a gente está criando um novo sistema. Porque assim, pelo menos, o eleitor médio na próxima eleição, ele tem a capacidade de avaliar o que foi feito e, eventualmente, responsabilizar os seus constituídos, né, os seus representantes, e dizer, eu não gostei daquele cara ter votado nessa nova PEC, eu não vou mais votar nele, eu acho que ele tem que ser punido. Mas o ideal mesmo, ideal, e é o ponto que reforça a leitura de um desmembramento, é que a gente deveria fazer esse tipo de mudança por meio de uma consulta popular, plebiscito ou referendo. Por quê? Porque o presidencialismo, pessoal, ele faz parte da história constitucional, não é do Brasil hoje, não. É a história da tradição constitucional de todas as nossas constituições, com exceção da década de 40, que foi um acidente histórico. Mas toda a nossa história, a gente foi um sistema presidencialista. E a nossa Constituição hoje não só escolheu o presidencialismo em 88, como ratificou em um plebiscito em 93. Então, qualquer alteração que for feita hoje, que for feita sobre o nosso sistema de governo, vai resultar, na minha leitura, em um desmembramento. O grande problema é que as pessoas acham que, como a palavra é muito forte, todo desmembramento vai ser de uma coisa, vai resultar numa coisa ruim. Não necessariamente. Um exemplo americano. A Constituição americana, pessoal, quando ela foi desenhada por aristocratas, e dentro da Constituição americana, por mais que eles não usem a palavra escravos, eles usam determinadas palavras para preservar instituições da escravidão, como o compromisso dos 3/5, que é o que contava os escravos como 3/5 de uma pessoa livre para fins de distribuição de cadeiras no parlamento. Quando você tem o fim da Guerra Civil Americana em 1865, 3 emendas são passadas. A 13ª, que acaba com a escravidão, a 14ª, que dá direitos de cidadania aos negros, e a 15ª, que dá direito ao voto aos negros. Essas 3 emendas, pessoal, elas foram passadas como emendas constitucionais, seguindo o rito de emenda constitucional, mas elas romperam com a identidade da Constituição original dos Estados Unidos, que foi desenhada pensando em pessoas brancas.
Então você tem aqui, com essas 3 emendas, muitos autores que chamam de segunda fundação dos Estados Unidos. Então essas 3 emendas, na leitura do Richard, elas caracterizam um desmembramento constitucional da identidade da Constituição original. E o que caracteriza o conceito do desmembramento? É uma mudança que rompe com a identidade, e por mais que ela rompa com a identidade, ela soe ilegítima, ela é legitimada sociologicamente. As pessoas acabam aceitando aquilo ali, seja por uma aceitação expressa, seja por uma aceitação tácita de simplesmente não se insurgir contra ela. Essa segunda parte já teria toda uma discussão de necessidade de insurgência, mas abriria toda uma discussão que a gente precisaria de mais umas 3 horas para conversar. Mas, basicamente, eu acho que, assim, para uma introdução sobre a teoria do emendamento, eu acho que a gente pararia por aqui, pessoal. Davi, excelente introdução à teoria do emendamento. Aí, sobre o emendamento, eu queria saber se, na sua opinião, um emendamento constitucional deveria ser de uma forma mais rígida, uma forma mais garantista dessas cláusulas pétreas, ou deveria ser de um jeito mais flexível, como, por exemplo, na Constituição norte-americana, que o senhor também já citou, eu fiz a pesquisa aqui. Temos 27 emendas desde 1791. Já a nossa, a gente tem 135 emendas desde 88. Então, o ideal, na teoria do emendamento, seria uma emenda mais flexível ou mais rígida? Deixa eu me dar um segundo. Eu vou tentar te responder isso aqui de uma outra forma. Toda história, toda Constituição, pessoal, vão ter modelos diferentes. Não existe um modelo ideal de emendamento que vai servir todas as constituições de todos os países. Do mesmo jeito que não vai ter um modelo ideal que vai servir para todas as cláusulas. Então, por exemplo, o Canadá ele tem 3 modelos de emendamento, cada um mais difícil que o outro. Cada um serve para uma determinada parte da Constituição. E às vezes quem quer alterar diz que precisa usar o modelo mais fácil. E quem não quer alterar diz que tem que ser o mais difícil. Aí o que acontece? Recorre à Suprema Corte, para a Suprema Corte dizer qual é o modelo que deve ser utilizado. Você perguntou, Davi, a nossa Constituição tem 135 em 40 anos e a deles em 200 anos tem 27. Isso aqui é o texto original da Constituição americana, sem a Bill of Rights, pessoal, sem as 10 primeiras emendas. O que significa? Quando você tem constituições pequenas, que têm cláusulas mais abstratas, que lidam com menos coisas, elas acabam tendo menos necessidade de serem emendadas por causa de um segundo fator. Quando você tem constituições que elas são mais detalhistas, como a nossa, e a nossa é a terceira maior constituição do mundo em número de palavras, elas acabam exigindo mais emendas, certo? E aí você diz, Davi, a Constituição dos Estados Unidos só tem 27 emendas. Ela só tem 27 emendas se você deixar de considerar todos os precedentes da Suprema Corte que dizem como é que as emendas funcionam, que são tão parte da Constituição quanto o próprio texto escrito da Constituição. Então, é meio que um engano você acreditar que a Constituição dos Estados Unidos ela foi pouco emendada. Ela pode ter sido pouco emendada do ponto de vista formal, mas a gente tem 200 anos de precedente aí emendando ela constantemente para dizer o que é que a Constituição quer dizer. Porque se a gente não tivesse, a Constituição já teria que ter sido emendada várias vezes. Mas como eles têm a Suprema Corte consegue fazer essas alterações. Agora, uma pergunta que é um tanto recente, que é quando os governos começam a utilizar essas emendas para limitar o controle judicial, tipo, redesenhar para ter um jogo eleitoral melhor, como, por exemplo, foi o caso da Rússia em 2024, quando o Putin aumentou o seu tempo de mandato para conseguir se reeleger de novo, ou o caso da Hungria, que estava fazendo aquele jogo político. Seria uma forma, uma manipulação institucional, ou qual a sua visão sobre esse
tópico? Eu acho que tem algumas mudanças constitucionais em determinados países que são autocracias, que as emendas constitucionais elas são usadas mais como forma de dar um verniz de legitimidade do que realmente representar uma escolha democrática do país. Então, existe também essa função simbólica que as autocracias se valem de constituições e de linguagem democrática para tentar mostrar para o mundo que elas são limpinhas, né? Então, infelizmente, são coisas que fazem parte da política de verdade, né? Da realpolitik. Antes, tem mais alguma pergunta? Davi, trazendo essa ponderação, a toda exposição que você trouxe, só para ressaltar algo para os ouvintes, em relação a um ponto de intersecção que eu encontrei entre o que nos levou a criar o projeto e o texto de Richard Albert. Ele traz bastante mudança, basicamente, ele traz dizendo que mudanças constitucionais legítimas elas devem manter uma continuidade, não é isso? Uma estrutura lógica, princípios, fundamentos. E quando se foge dessa linha de continuidade, quando ela é rompida, a partir desse momento nós temos um desmembramento. Isso. E o fruto do nosso projeto ele nasceu justamente de uma ideia semelhante, onde nós pegamos o livro de George Orwell e nós vimos que o desmembramento dentro do livro constitucional, quando se há um abuso de poder, levanta-se algumas questões, que é basicamente o que Richard explica, que o poder sem limites se tornaria algo mirabolante, impossível de ser vivido, não é isso? Então, para finalizar, eu queria apenas que o senhor fizesse uma consideração final, falando sobre essa questão dos limites institucionais que nós devemos seguir. Eu acho que os limites institucionais, eu voltaria, Anderson, para a leitura que o Richard faz sobre a regra que você elencou. A ideia de continuidade é a ideia de compatibilidade de conteúdo. Então, o limite que ele é institucional, mas ele também é extra-institucional, porque, como o Richard próprio colocou, o desmembramento nem sempre ele é tido como lado com coisa ruim. Ele pode ser ruim para algumas pessoas, na leitura de algumas pessoas, mas, por exemplo, dificilmente alguém vai dizer que as emendas da reconstrução dos Estados Unidos não foram uma coisa boa, a não ser que a pessoa seja abertamente racista. Então, o ponto é que a mudança constitucional, pessoal, e a ideia de poder constituinte, emendamento constitucional, é onde o direito constitucional ele mais se conecta com a política de forma pura. A teoria do emendamento constitucional é uma tentativa do direito constitucional de domesticar uma força política pura, de criar regras para mudança, que aí entra de novo naquela parte, né, de pacificar a mudança. Mas nem sempre as coisas são pacíficas e nem sempre a sociedade como um todo vai conseguir estabelecer regras que conduzam a todos a um resultado que é agradável. E é nessas horas que as pessoas vão acabar causando rupturas, desmembramentos. E isso, por mais que a gente queira evitar, faz parte da história do mundo. Certo? Vamos pegar um exemplo. Nos Estados Unidos, a gente teve, durante a pandemia, aquele movimento do Black Lives Matter. O pessoal chegou a quebrar tudo no meio da rua, cara. Teve gente se manifestando à torta e à direita. Se aquilo fosse no Brasil, aquilo ali tinha resultado numa meia dúzia de emendas tentando fazer alguma coisa. No país lá é mais difícil, porque o país estava muito mais dividido e tudo, mas veja, saber que, por mais que a gente espere que as mudanças sejam feitas dentro das regras do jogo, podem existir mudanças fora das regras do jogo que elas vão acabar sendo legitimadas por grande parte da sociedade, sendo aceitas. Davi, foi uma honra ter você no nosso podcast, especialmente porque o seu podcast foi uma das inspirações do nosso podcast. Pessoal, é isso.
curtam e se inscrevam. E quando terminar esse vídeo, vão lá, pesquisem 11 Supremos Podcast. Se inscrevam lá também, o podcast Davi. Conteúdo imperdível. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.